Conta pra mim, você tá procurando qual é a melhor casa de apostas para você apostar, para você colocar o teu dinheiro? Você já parou para pensar qual é a melhor casa? Qual casa que você vai ganhar? Qual casa que você vai lucrar? Se você é uma dessas pessoas, você precisa muito assistir esse vídeo. Assista esse vídeo até o final, porque o meu objetivo nesse vídeo não é falar para você qual é a melhor casa de apostas. Muito pelo contrário, porque eu acredito que não existe uma casa de aposta boa. O meu objetivo nesse vídeo aqui é mostrar para você que se você que está me assistindo, você tá na luta procurando por uma casa de aposta, tá na luta desenfreada procurando casa de aposta, qual é a melhor odd, qual casa paga mais, qual tipo de aposta paga mais, isso mostra que você está sim no ciclo do vício, nesse ciclo vicioso que não te liberta do vício em apostas. Nesse vídeo eu vou explicar tudo para você, como isso acontece, qual é a falsa sensação de controle e, obviamente, quais são as consequências disso na tua vida. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Especialmente, eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. Então, assista esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo para você. Mas antes disso, se por acaso você for novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho, beleza? Mas afinal, por que que muitas pessoas sempre caem nessa besteira, nesse grande gatilho mental de achar que existe uma casa de aposta boa, de achar que existe uma forma de ganhar dinheiro com apostas? Primeiramente, eu quero dizer para você que o vício em apostas ou o jogo patológico ou ludopatia, como muitas pessoas conhecem, é uma doença muito séria. É uma doença que tem como principais características e principais consequências a destruição financeira, emocional, familiar, e quando eu digo familiar é conjugal. Ou seja, a pessoa tem todas as esferas da vida dela completamente abalada. E quando uma pessoa entra no ciclo vicioso, no ciclo do vício, ela passa pelos estágios do luto. Isso mesmo, você já ouviu falar dos estágios do luto ou as fases do luto? As fases do luto não é só quando uma pessoa morre, mas é também quando morre algo dentro dela, quando morre a vontade de lutar contra o vício, quando morre um relacionamento ou quando morre aquela esperança de conseguir ter independência financeira que não seja através das apostas. E basicamente, duas fases do luto que a pessoa passa quando ela está viciada em apostas. Primeiro, é a negação. É ela negar que está viciada, é ela negar que ela precisa de ajuda, é ela negar que ela perdeu o controle sobre o vício. Então, eu quero dizer para você aí, você ainda está nessa falsa sensação de controle? Você acha que está no controle da situação? Você acha que está no controle do vício? Ou você acha que você não está viciado? Ainda sobre a negação, que é a primeira fase do luto, a negação é também um mecanismo de defesa descrito por um estudioso extremamente conhecido chamado Sigmund Freud. O Freud, ele escreveu sobre os mecanismos de defesa, e um dos principais mecanismos de defesa que ele descreveu foi a negação. A pessoa nega a realidade para ela não entrar em contato com a dor. O que seria não entrar em contato com a dor no vício em apostas? É não entrar em contato com a realidade, é não entrar em contato em saber que você perdeu o controle, que você está perdendo totalmente para o teu vício, em saber que você está compulsivo, que você não consegue parar de apostar. Faz sentido para você? E junto com isso, quando uma pessoa está no ciclo do vício, quando ela busca desenfreadamente todos os tipos de casas de apostas por uma expectativa gigantesca de achar uma casa de aposta que vá dar dinheiro para ela, a pessoa passa em outro estágio do vício em apostas, que é a barganha. Ela tenta negociar. Como assim ela tenta negociar? Ela tenta negociar falando, aquela casa de aposta não me pagou, mas essa vai pagar. O Fortune Tiger, o jogo do tigrinho não me pagou, mas o Fortune Dragon, o jogo do dragão, vai me pagar. Sabemos que é o mesmo jogo com uma interface diferente. E é dessa forma que a pessoa entra na fase da barganha. Ela acha que na próxima aposta ela vai ganhar. Ela cria pensamentos automáticos. O que seria um pensamento automático? Um pensamento automático se fala muito na terapia cognitivo-comportamental. É um pensamento que você não escolhe ter. Você simplesmente pensa, ele vem automaticamente. E um apostador compulsivo,
ele tem muitos pensamentos automáticos. Ele pensa, ah, na próxima aposta eu vou ganhar. Ah, na próxima aposta eu posso criar uma estratégia diferente que eu vou ganhar. E lembra que eu falei para você da barganha? Ele começa a barganhar, ele começa a negociar com o vício dele. Ah, eu apostei X reais no jogo do Tigrinho nesse horário. Mas se eu apostar meio-dia em 35, eu posso ganhar porque meio-dia e 35 a casa de aposta vai pagar. É um horário aleatório que eu tô falando para você, ou seja, ele fica criando estratégias através de pensamentos automáticos. E eu quero que você entenda uma coisa. Presta atenção, você aí que está apostando, você aí que está perdendo dinheiro em apostas ou que tem um familiar viciado em apostas, você já prestou atenção que todo apostador, talvez você ou o teu familiar, acredita fielmente que na próxima aposta você vai ganhar, na próxima aposta você vai ganhar dinheiro? E assim como no título desse vídeo eu coloquei para você aqui um gatilho mental, eu já vou falar sobre os gatilhos mentais das casas de apostas. Coloquei um gatilho mental, a melhor casa de aposta para apostar. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma forma que você está achando, procurando uma casa de aposta boa, a melhor casa de aposta para apostar. Isso é uma barganha, você está tentando negociar com o teu vício. Mas no fundo, lá no fundo, nós dois sabemos que você continua viciado e que você precisa de tratamento. Você sabe o porquê? Porque o vício em apostas tem uma interação neurológica com o sistema nervoso central, mais especificamente com o setor de recompensa do cérebro. Isso significa que quando uma pessoa aposta, libera dopamina, libera prazer. E muitas vezes você aposta para tentar recuperar o dinheiro que você perdeu e outras vezes você aposta para sentir prazer. É por isso que lá no meu programa, no programa Cartada Final, eu criei uma ferramenta muito interessante que se chama Mapa das Rotas Alternativas. Lá eu ensino como encontrar uma rota alternativa de prazer. Lá eu ensino como gerar como achar outros geradores de dopamina. É assim, com ferramentas específicas que você consegue vencer o teu vício. Lá eu criei também o escudo anti-recaída, lá eu criei o baralho da consciência. Todas essas ferramentas, elas são pensadas na tua interação neurológica, porque o teu vício não afeta só a tua carteira, o teu vício afeta também o teu cérebro, liberando adrenalina na expectativa do resultado, dopamina quando você ganha, sente prazer e, obviamente, sentimentos depressivos quando perde. Até aqui eu já te expliquei como o vício deixa você compulsivo, como você fica preso no ciclo do vício e, obviamente, também eu já expliquei para você as fases do luto na interação com o vício e eu expliquei para você como o vício interfere neurologicamente com uma pessoa. Ou seja, esse vídeo é um vídeo de conscientização e de informação para você. Se você busca uma casa de aposta, qual é a melhor casa de aposta? Esse é, sem dúvida nenhuma, um sinal de alerta. Pare de procurar a casa de aposta perfeita, porque ela não existe. Pare de achar que você está sob o controle da situação e saia desse ciclo vicioso. O primeiro passo é você estourar a bolha da negação e aceitar que você está viciado. Bom, você concorda com isso? Não concorda? Deixa aqui embaixo e deixa o teu comentário. Conta quanto que você já perdeu em aposta e quanto que você já apostou. Deixa o teu comentário aqui embaixo. Se você quiser conhecer o meu trabalho um pouco melhor, eu convido você a ir lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Leonardo F. Teixeira, vai no meu Instagram, me segue e me manda um direct. Lá no direct eu tenho a minha equipe pronta para te responder. Se você quiser tentar marcar uma consulta comigo, é também através do meu direct. Manda lá, confesso para você que nem sempre eu tenho horários disponíveis, mas às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho, então manda que a minha equipe vai te responder lá. Leonardo F. Teixeira, tô te esperando no meu Instagram. E não saia desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho. Se você quiser fazer parte do programa Cartada Final, esse programa que tem ajudado várias pessoas a se libertar do vício, eu vou deixar aqui embaixo o link para a fila de espera do programa Cartada Final. Quando eu abrir a nova turma do programa, a minha equipe vai mandar um e-mail para você. Deixa o teu e-mail aqui embaixo, no primeiro link da descrição, clique e deixa o teu e-mail, beleza? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho. Um grande abraço, tamo junto, valeu!